Olá, nós já fizemos as nossas patinhas traseiras e agora nós vamos fazer as patas dianteiras, as orelhas e o rabinho, certo? Então, para fazer as patas dianteiras, as orelhas e o rabinho, nós vamos precisar, da mesma forma que nas patas traseiras, do fio balão amigo. Aí, na cor da preferência de vocês, eu estou usando o natural, que é a 01, a cor 01. Essa cor aqui, que é a 5208 Itaparica, que eu vou fazer as unhas. A tinta para tecido Acrylex, a cor rostinho de boneca 634, que eu vou usar para fazer essas almofadinhas aqui, pintar de rosa. Vamos precisar para as patinhas dianteiras do conector número 20 milímetros. Agulha de tapeceiro para fazer os arremates, agulha de crochê 2,5, tesoura, pinça para ajudar no enchimento, enchimento de fibra siliconada e marcadores. Então vamos começar. Começamos com a patinha da mesma forma que as patas traseiras nós fizemos até a carreira 31, iguaizinhas, e modificamos para definir se pata direita ou pata esquerda a partir da carreira 32. Nas patinhas dianteiras nós vamos fazer a mesma coisa. Já eu passo para vocês qual numeração, tá bom? De carreiras a gente vai fazer iguais para as duas patas. Então, na carreira 1, nós vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda carreira, 6 aumentos. Então, aqui, primeiro aumento. Vou fazer aqui meus 6 aumentos e volto com vocês quando eu terminar, ok? Então, aqui já fiz meus 6 aumentos na segunda carreira, fiquei com um total de 12 pontos nessa carreira. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa terceira carreira. Então, um ponto baixo, um aumento. Vou continuar aqui com o meu um ponto baixo, um aumento por toda a volta, são 6 vezes no total. E no final eu volto. Essa carreira, mais uma vez, ela ficará com 18 pontos baixos. Terminei aqui a terceira carreira. E agora nós vamos para a quarta carreira. Vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. E mais 8 pontos baixos e um aumento. Então, serão 8 pontos baixos, um aumento, 2 vezes. E nós vamos ficar com 20 pontos baixos no final dessa carreira. Então, eu vou fazer aqui os meus 8 baixos e um aumento e volto com vocês. Nós terminamos aqui a carreira 4, agora da carreira 5 a 7, ou seja, carreira 5, 6 e 7, nós iremos fazer 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, as próximas 3 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vou começar aqui a minha carreira 5. Vou marcar. E agora vamos terminar essa carreira 5, fazer a 6 e fazer a 7. Já volto com vocês. Concluí as minhas 3 carreiras, de 5 a 7 com 20 pontos. Deixa eu colocar esse fio aqui para dentro, para facilitar aqui o trabalho. Agora a carreira 8. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 vezes. Desculpe. 3 pontos baixos, uma diminuição, 4 vezes. Vai totalizar 16 pontos baixos. Então, aqui 1, 2, 3. Uma diminuição. Agora, eu vou continuar aqui fazendo meus 3 pontos baixos, uma diminuição mais 3 vezes e retorno com vocês. Pronto, concluí minha carreira 8. Ficamos com 16 pontos baixos. Agora, na carreira 9, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer inicialmente 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
vamos fazer 8 pontos baixíssimos em BLO, ou seja, pegando só a alcinha de trás. Então, aqui, pegando só a alça de trás, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí na carreira 10, vamos fazer novamente 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, naqueles 8 pontos que nós fizemos, pegando só as alcinhas de trás, nós vamos fazer o contrário. Vamos fazer 8 pontos baixos agora, não são pontos baixíssimos. Vamos fazer 8 pontos baixos, pegando essa alcinha de fora que a gente deixou lá na carreira 9, em flor. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A carreira de 11 a 15, vamos fazer 16 pontos baixos, ou seja, 11, 12, 13, 14 e 15. 5 carreiras, iremos fazer 16 pontos baixos. Então, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, que pelo menos é o que eu uso e funciona muito bem pra mim. Toda vez que o crochê fica assim apertadinho, a gente tem que trabalhar por fora, não vai trabalhar pelo avesso, eu costumo colocar alguma coisa assim dentro. Eu uso essa borrachinha aqui, que ela é mais grossinha aqui na ponta. Coloco aqui dentro. Acho que facilita o trabalho, porque quando a gente fica trabalhando assim, a gente às vezes pega um fio que não deveria da outra direção, do outro lado. E aí eu vou fazendo aqui, ó. Eu acho que agiliza meu trabalho. Então aqui eu vou fazer minhas 5 carreiras, de 11 a 15, e já volto com vocês. Vou concluir aqui as minhas 5 carreiras de 16 pontos. Nós vamos agora para a carreira 16. Na carreira 16, iremos fazer 3 pontos baixos, 2 aumentos, 3 pontos baixos e depois mais 8 pontos baixíssimos em bloco, ou seja, pegando a alcinha de dentro. Então, vamos começar aqui. Vamos ficar num total de 18 pontos baixos nessa carreira. Então, 1 ponto baixo, 2, 3. 3 pontos baixos, 2 aumentos, 1, fazer de novo, 1, 2, agora mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3. E agora 8 pontos baixos, pegando só a alcinha aqui de dentro, em bloco. Pontos baixos não, desculpe, pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, na carreira 17, iremos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos e já volto com vocês ao final. Agora, nessas alças de fora da carreira anterior, da carreira 16, nessas alças em flor, nós iremos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 2 aumentos, 1, 2 aumentos, e mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3.
Aí agora nós vamos encher a patinha, marcar os dedos, certo? Então, para marcar os dedinhos, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na pata traseira, certo? De marcar esses gominhos aqui. E para fazer isso, a gente vai procurar aquela carreira onde a gente fez aqui. Foi a carreira, deixa eu ver aqui o número dela, a carreira 10. A carreira 10 que a gente fez aqueles pontos baixíssimos em ló, a gente vai colocar aqui para cima, certo? Os dois aumentos devem ficar no centro aqui da pata. Então, nós vamos pegar aqui. Para não ter que cortar essa linha, eu vou continuar usando, eu vou abrir outro pacote aqui. Vou pegar um pedaço de fio. Às vezes eu gosto de trabalhar com 2 bolos, para quando eu tiver que fazer carreiras encurtadas, arremates, deixar em espera alguma parte, não ter que ficar cortando e emendando a linha. Quando a gente só tem um novelo, não tem jeito, aí tem que cortar realmente. Então, da mesma forma, a gente vai contar 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui abaixo da 7ª carreira, vamos marcar bem aqui no centro. Pra gente ver o centro, a gente pode ver aqueles 2 aumentos que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui. A gente fez aqueles 2 aumentos. Aí aqui, ó. E tem aqui uma diminuição também. Então, fica bem no centro dessa diminuição aqui, onde a gente vai marcar os dedinhos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aí, a gente vai passar o fio justamente por esse ponto aqui. Aí, aqui atrás, a gente vai contar também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. No mesmo pontinho, no mesmo lugar, a gente vai atravessar aqui a agulha. Vai pegar aqui. Deixar um pedacinho de fio aqui sobrando. Vamos colocar essa agulha aqui para nos ajudar a marcar o gominho sem ter muito trabalho. A linha não vai ficar correndo. A gente passa aqui do outro lado. Aperta. Tá? Vai mais uma vez. Passa aqui. Agora a gente conta aqui 3 pontos. 1, 2, 3. E aí coloca aqui. Sempre na direção da mesma carreira, que é depois da 7ª carreira. Agora a gente vem pra aqui, pra trás, conta 3 pontos novamente. Vamos colocar aqui a agulha. 1, 2 carreiras, depois aqui da 2ª carreira. A gente vai passar o fio aqui por dentro para o fio não ficar correndo para cá, senão dificulta na hora de fazer o gominho. Vamos contar aqui 3 pontos novamente. 1, 2, 3. Aqui. A gente aperta. Passamos por aqui de novo. Aí agora aqui a gente vai contar pro lado de cá. 1, 2, 3. Aperta. Vamos colocar a agulha aqui também. Vamos passar aqui. 1, 2, 3. Apertamos. Passamos de novo por aqui. Saímos aqui onde nós introduzimos o fio pela primeira vez. Apertamos. Pronto. Agora deu certo. Vamos um nozinho aqui.
A gente esconde aqui esse fio aqui por dentro. Pega a patinha, já fica nessa posição aqui. Deixa eu só saindo. Pronto. Então, agora vamos continuar. Então, a gente fez a carreira 17. Agora a gente vai fazer a carreira 18 e 19 com 20 pontos baixos. Então, as duas próximas carreiras vai ser ponto sobre ponto, 20 pontos baixos cada uma. Então, vamos fazer. Vou fazer aqui as minhas duas carreiras e já volto. Terminei a carreira 18 e 19. Agora vamos fazer a carreira 20. Carreira 20 serão 4 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, mais 2 aumentos e mais 4 pontos baixos, totalizando 24 pontos baixos. Então, aqui vamos. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 2 aumentos. 1, 2, agora 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 aumentos. 1, 2. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. As carreiras 21 e 22 serão de 24 pontos. Então, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui carreiras 21 e 22. 1, 2, 3, 4. Marcar. Vou fazer minhas duas carreiras aqui de 24 pontos cada e volto. Concluí aqui as minhas duas carreiras, 21 e 22. Agora, no braço esquerdo e braço direito vão ser feitos da mesma forma até essa carreira 22. Os dois vão ser do mesmo jeito. A partir daqui é que a gente vai começar a diferenciar a lateralidade de cada pata. E a gente vai colocar o conector, certo? Então, essa aqui vai ser a pata esquerda, essa primeira. Então, a carreira 23, nós vamos fazer uma corrente, vamos pular um ponto e fazer 4 pontos baixos. Deixa eu marcar aqui. O marcador ficou exatamente na correntinha que a gente fez, no ponto que a gente pulou. Então, aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma diminuição. Dez pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer os meus 10 pontos e já volto. Fiz os meus 10 pontos. Agora eu vou fazer mais uma diminuição. E 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a carreira 24, nós vamos fazer 5 pontos baixos. O primeiro ponto será naquela correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Uma diminuição. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Essa carreira ficou com 20 pontos. Agora nós vamos colocar já o conector. Deixa eu largar um pouquinho aqui o orifício que eu fiz.
instantinho. A linha prendeu aqui dentro. Vamos colocar o conector e vamos colocar enchimento até... Agora a carreira 25, vamos fazer 4 pontos. Um, dois, três, 4, 3, 4, uma diminuição, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma diminuição. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Na carreira 26, iremos fazer um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. Nessa carreira 25, nós ficamos com 18 pontos baixos. E na carreira 26, vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. E vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Então, aqui, um ponto baixo. Uma diminuição. Vou concluir a minha carreira e já volto. Então, concluí aqui a minha 26ª carreira. Fiquei com 12 pontos baixos. Agora nós vamos cortar o fio. Vamos ajustar aqui o enchimento para completar esse pedacinho aqui que está faltando. Quando vocês forem colocar o enchimento aqui, o membro tiver com conector, vocês não coloquem enchimento aqui nessa parte não, só na parte de cá, tá? Lembra que com a agulha de tapeceiro nós vamos fazer o arremate usando o anel mágico invertido. Então, como sempre, vamos pegar todas as alcinhas de fora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos puxar aqui com cuidado para não quebrar a linha. Introduzimos aqui, saímos aqui um pouco à frente. Apertamos mais. Damos um nozinho aqui. E depois escondemos o fio aqui por dentro. Pronto. A nossa patinha esquerda já está pronta. Agora, a patinha direita, vocês voltam o vídeo e aí vão fazer igualzinho até a carreira 21. Na carreira 21 eu vou fazer o meu também. Na carreira 21 eu volto pra gente dar continuidade para colocar o conector na parte direita, tá bom? Já fiz aqui a minha pata direita até a carreira 22. Então agora, a partir de agora, nós vamos começar a fazer os pontos que vão diferenciar ela da pata esquerda para a pata direita, porque a gente vai colocar agora o
conector do lado de cá. Então, a carreira 23 vai ser 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente. Pulo um ponto, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma diminuição. E mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa carreira vai ficar com 21 pontos mais uma corrente. Agora a carreira 24 serão 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. O quinto ponto é bem na correntinha aqui. 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. E mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos colocar o conector. Como sempre, alargo aqui um pouquinho, ó, o ponto, o buraquinho. Aqui, conector. E agora a gente vai colocar um pouco de enchimento. Agora, já colocamos o enchimento, vamos para a carreira 25. A carreira 25 será 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Uma diminuição. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Essa carreira ficou com 18 pontos baixos. Agora, na carreira 26, iremos fazer um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. A carreira no final vai ficar com 12 pontos baixos. Essa é a última carreira. Então, um ponto baixo. Uma diminuição. Vou concluir aqui minha carreira de um ponto baixo, uma diminuição, toda a volta, e já retorno. Já concluí minha carreira 26, ficou com 12 pontos baixos. Agora cortamos o fio. Vamos aqui ajustar o enchimento.
E agora arrematar com o anel mágico invertido. Então vamos pegar todas as alças aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechamos aqui com cuidado para não quebrar o fio. Introduzimos aqui a agulha. Apertamos um pouco. Agora a gente dá um nozinho aqui, para o anel não voltar a abrir. E podemos esconder a linha aqui dentro. As duas patinhas prontinhas. Agora nós vamos fazer, da mesma forma que fizemos com as patas traseiras, vamos fazer as unhas e pintar aqui essas almofadinhas. Então eu vou fazer aqui as minhas, porque vocês já viram, vamos fazer iguaizinhos como a gente fez com as patas traseiras, tá? Aliás, eu vou refazer aqui, porque foi no outro vídeo que nós fizemos a pata traseira, né? Então eu vou fazer um aqui, para vocês verem aqui. A gente vai fazer com fio na cor Itapari, que é 5208. A gente introduz aqui o fio. No vídeo da pata traseira, vocês vão poder ver com mais detalhes essa colocação dessas unhas, tá? Aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Se você não assistiu o vídeo 1, vá lá e assista para ver de forma bem mais detalhada a colocação dessa unha. Vamos colocar aqui na outra pata. Quando a gente puxa a linha para esconder, às vezes, se puxar demais, essa linha vai entrar demais aqui. É bom que ela fique um pouquinho folgada, para quando a gente passar a cola, ficar realmente com aquela aparência protuberante da unha. Pronto, já colocamos a unha, agora vamos passar um pouquinho de cola para modelar essa unha. Com a ajuda de um pincel, com a cola branca.
Essa cola que eu uso aqui é uma cola importada. O nome dela tá aqui meio escondidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui descobrir o nome dela. O vidro rachou e eu coloquei uma fita adesiva em cima para colar. Ela é mais espessa que a cola branca comum nacional que a gente tem aqui. Já já eu digo para vocês o nome, tá? Mas caso vocês forem usar a cola branca, ela estiver mais líquida, coloca uma quantidade no recipiente, espera ela engrossar um pouquinho e aí usa. Tá vendo? Ela fica com esse aspecto pontudinho da unha. A gente dá uma achatadinha aqui nela. Quando a gente dá uma achatadinha, os fios ficam meio assim, arrepiadinhos. A gente passa o dedo só para poder assentar. Aqui. Agora, vamos pintar. Aqui, eu tirei toda a fita adesiva da cola, tá vendo? Ela rachou aqui quando caiu. Mas o nome é Tack Glue. É essa cola aqui, se alguém tiver facilidade de encontrar. Agora eu vou engessar ela de novo. No vídeo da pata traseira também eu mostro com mais detalhes como fazer essas marquinhas. Mas aqui nos dedinhos eu volto assim em forma de bolinha. E aqui embaixo faço assim em forma de um coração. Então, já temos nossas patinhas dianteiras e eu sujei um pouquinho de cola aqui, ó. Vou dar uma limpadinha, tentar dar uma limpada. E as patinhas traseiras. Agora nós vamos fazer as orelhas. Para fazer as orelhas, nós vamos continuar fazendo com o fio na mesma cor que fizemos as patas dianteiras e traseiras. Vamos usar também essa tinta aqui para fazer aquela corzinha que tem da parte interna da orelha. Marcador, tesoura, agulha 2,5. A orelha não tem enchimento. Essa orelha que nós vamos fazer é uma orelha caída, não é a orelha em pé. Porque apesar da orelha em pé e a orelha caída eu faço da mesma forma, a finalização é um pouco diferente, se a orelha vai ficar em pé ou caída. Como na coelhinha Lili ela tem a orelha caída, eu vou ensinar para vocês aqui a forma que eu faço para a orelha ficar caída. E no futuro eu posso fazer aqui um coelhinho com a orelha em pé, em um outro tutorial, tá? Mas para esse aqui, nós vamos fazer a orelha caída. Para iniciar, um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima carreira, a carreira número 2, vamos fazer 6 aumentos. 1. Vou fazer aqui os meus 6 aumentos e já retorno com vocês. Terminei aqui os meus 6 aumentos. É a carreira 3 e 4, vamos fazer 12 pontos baixos. Então, será ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, 1, 2. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de 12 pontos e já retorno. Então, já fiz aqui as minhas 2 carreiras de 12 pontos. Agora, na carreira 5, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, 6 vezes. E aí, nós iremos ficar com 18 pontos baixos nessa carreira número 5. Então, um ponto baixo, um aumento.
Vou fazer aqui o meu um ponto baixo, um aumento por toda a volta e já retorno com vocês. Pronto, já fiz aqui a minha carreira número 5. Deixa eu colocar esse fio aqui. Agora a carreira número 6 nós vamos fazer. Desmanchou aqui um ponto, só um instante. Um aumento aqui no final. Então na carreira número 6 nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, e depois nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes. No final restará um ponto e nós vamos fazer mais um ponto baixo. Então aqui nós fizemos um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, de novo 2 pontos baixos, um aumento, até o final. Vou concluir a minha aqui e já volto. Aqui já estamos terminando a nossa carreira 6, que são, vou fazer aqui os meus 2 últimos pontos baixos, um aumento, e aqui no final um ponto baixo. Ela abre assim um pouquinho, parecendo um leque. Aí na carreira 7 serão 24 pontos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui os meus 24 pontos e já retorno com vocês. Então, já fizemos aqui a nossa carreira 7, 24 pontos. Agora a carreira 8 serão 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Um aumento. 6 vezes. Vai finalizar com 30 pontos essa carreira. Então, 3 pontos baixos, um aumento 6 vezes. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Concluí a minha carreira 8, ficou com 30 pontos. Agora as carreiras 9, 10, 11 e 12, ou seja, 4 carreiras, nós vamos fazer com 30 pontos, ponto sobre ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui para não me perder nas carreiras. Então, eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui de 30 pontos e já retorno com vocês. Então, aqui eu já fiz as minhas 4 carreiras. Então, a carreira 9, 10, 11 e 12. Vou voltar o marcador aqui para o lugar. Na carreira 13, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. E aí nós vamos ficar com 24 pontos novamente na carreira. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Uma diminuição. E eu vou continuar com 3 pontos baixos, uma diminuição, até concluir a carreira e já retorno. Concluí minha carreira 13, fiquei com 24 pontos baixos. Agora da carreira 14 a 17, ou seja, 14, 15, 16, 17, 4 carreiras, nós vamos fazer 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou começar aqui. Vou marcar aqui. Vou fazer as minhas 4 carreiras com 24 pontos baixos e já retorno com vocês. Já concluí aqui as minhas 4 carreiras com 24 pontos. A orelha já tá ficando nesse formato. Agora nós vamos para a carreira 18. Na carreira 18 nós vamos continuar a fazer diminuições. Então nessa carreira 18, primeiro nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, e agora 2 pontos baixos, uma diminuição, 5 vezes, e no final mais um ponto baixo. Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Então, estou aqui concluindo a minha sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes. Fazendo aqui o último ponto, a última diminuição e agora um ponto baixo para finalizar. E aí nós ficamos com 18 pontos baixos nessa carreira. Agora da carreira 19 à carreira 25, vamos fazer 18 pontos baixos. 7 carreiras de 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então aqui eu vou começar. 1, 2, 3,
Vamos marcar aqui. Então, vou fazer aqui as minhas 7 carreiras de 18 pontos baixos e já retorno com vocês. Retornamos aqui, fizemos nossas carreiras de 18 pontos baixos. E agora, na carreira de 26, nós vamos fazer 5 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 5 diminuições, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos e mais uma diminuição. Ficamos com 12 pontos baixos aqui nessa carreira número 26. Agora a carreira 27 serão 6 diminuições. Então, vou fazer as minhas 6 diminuições e já retorno. Eu já fiz aqui as 3 diminuições. Agora nós vamos unir aqui as bordas com 3 pontos baixos. A orelha a gente não vai encher, vai ficar assim. Como ela vai ser a orelhinha caída, como eu disse, a finalização dela é desse jeito. Se ela fosse uma orelha em pé, a gente ia finalizar de outro jeito. Porque quando a gente estiver fazendo a cabecinha, a gente já vai colocar ela diretamente na cabeça. Não vai costurar com agulha, não. Porque ela vai ser tricotada junto com a cabeça. Então aqui, ó, a gente passa... Aqui, aí faz um ponto. Nós temos no final aqui 6 pontos baixos, né? Nós tínhamos 12 pontos, fizemos 6 diminuições, ficamos com 6 pontos baixos. Então agora a gente vai unir aqui esta borda por 3 pontos. Então 2, 3. Cortamos o fio. Agora nós vamos esconder ele aqui. Feito aqui, nós vamos pintar aqui essa parte interna aqui da orelhinha, com a mesma tinta que a gente fez as almofadinhas das patas. A gente pode usar um pincel maior para essa parte aqui e um pincel menor para essa parte. Eu gosto de usar esse pincelzinho mais arredondado, fica mais fácil de fazer. Para a parte aqui de baixo, vou usar esse menorzinho. Então, deixa eu pegar esse pedaço de papel para tirar o excesso. Não é bom colocar o pincel com muita tinta, porque senão fica uma parte com mais tinta do que outra no tecido. Então é bom a gente fazer assim, e aí a gente pinta aqui. Aqui está pronta a orelhinha. Precisamos fazer agora outra igual. Aqui quando a gente for prender na cabecinha, a gente vai prender por aqui. Precisamos fazer outra igual e logo em seguida faremos a cauda. Então vocês retornem o vídeo, façam outra orelha igualzinha a essa e já retorno aqui pra gente fazer a cauda, tá? Então voltamos aqui, vamos começar a fazer a cauda. A cauda, na carreira 1, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Depois nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos, ponto sobre ponto na carreira 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente dá uma ajeitada para ele ficar no lado certo, que a gente está fazendo pelo direito. Agora, na carreira 3, vamos fazer 6 aumentos. E vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer meus 6 aumentos aqui e já volto com vocês. Vou concluir aqui a terceira carreira, onde nós fizemos 6 aumentos e ficamos com 12 pontos baixos. Agora, nas carreiras 4, 5 e 6, iremos fazer 12 pontos em cada carreira, ponto sobre ponto. Então, aqui 1, 2, 3, 4, coloco o marcador. Agora eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e já volto com vocês. Pronto, já concluí as minhas 3 carreiras de 12 pontos baixos cada. E o rabinho vai ficando assim, essa pontinha e bem rolicinho. Deixa eu botar esse ponto. Sobra de fio pra dentro. Agora, na carreira 7, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, nós vamos ficar ao final com 18 pontos baixos. Então, aqui um ponto baixo, um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta. Vou concluir a minha e já volto com vocês. Concluí aqui a minha 7ª carreira. Agora, na carreira 8, nós iremos fazer 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Aqui 1, 2. Vou fazer a minha carreira 8 até o final e retorno com vocês. Concluí a minha carreira 8. Agora nós vamos para a carreira 9. Na carreira 9, nós vamos fazer 9 pontos baixíssimos em blow, ou seja, pegando essa alcinha de dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixíssimos em blow e mais 9 pontos baixos pegando as 2 alcinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na carreira 10, nós vamos fazer 9 pontos baixos, pegando essas alcinhas que nós deixamos aqui na carreira 9, em flow. Então, aqui, sério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais 9 pontos baixos pegando as 2 alças de forma normal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na carreira 11, iremos fazer novamente 9 pontos baixíssimos em blow, pegando a alcinha de dentro. Então, 9 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais 9 pontos baixos, pegando as 2 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Na carreira 12, nós vamos fazer, de novo, 9 pontos baixíssimos, pegando a alcinha de dentro dessa carreira em pontos baixíssimos que a gente já tinha feito. Então, ao invés de a gente pegar essa alcinha aqui que a gente tinha deixado, da carreira 11, nós vamos pegar aqui dentro. Que esse fica mais difícil, que é o primeiro. Porque o ponto é baixíssimo e o primeiro fica mais apertadinho. Eu vou usar aqui uma agulha para ajudar a abrir ponto, pronto. Tá aqui, um ponto baixíssimo. Vou deixar o marcador aqui, nessa alcinha em flor da carreira 11. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora 9 pontos baixos pegando as duas alças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí na carreira 13, nós vamos fazer 9 pontos baixos nessa alcinha em flor da carreira 11. A gente puxa bem aqui para ficar bem apertadinho. Aqui, o primeiro ponto. O segundo. O terceiro. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, pegando o ponto, as duas alças da carreira 12, iremos fazer mais 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente dá esse movimentinho aqui para a cauda, certo? Fica parecendo uma cornucópia. Na carreira 14, nós vamos fazer 18 pontos baixos, pegando as duas alças, então vai ser ponto sobre ponto. 1, 2, 3, vou fazer 3. Vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos e já retorno com vocês. Concluí a minha carreira 14 com 18 pontos baixos, agora a gente vai arrematar. Então, a gente corta o fio. O arremate vai ser fazendo aquele ponto falso. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto, segundo ponto entra no segundo ponto, introduz a agulha aqui, onde a gente cortou o fio, passa pra cá, depois passa por debaixo desse ponto que a gente fez, e depois introduz embaixo do ponto que a gente pulou. E aí ajusta, pronto. Esse fio a gente pode colocar pra dentro. E aí a gente coloca um pouquinho de enchimento na cauda. Não precisa ser muito, não precisa ficar duro, só para ele não ficar vazio. Só ajustar aqui um pouquinho com a agulha de filtragem, para assentar ele, não ficar fiapento. Nossa cauda está pronta. Vocês notem que ela tem esse movimento aqui. Vocês podem, quando for colocar no corpo, se for um coelhinho sentado, pode colocar com essa parte arrebitadinha para cima. Se for um coelhinho deitado, um coelhinho como esse que a gente vai fazer, que é um coelhinho que senta, acho que também fica em pé, aí pode colocar ele assim, com essa parte para baixo, tá? Então aqui nós já temos a pata traseira, que nós fizemos no vídeo anterior, e nesse vídeo nós fizemos as duas patas dianteiras, as orelhas e a cauda. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo iremos fazer o corpo. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, curtam o vídeo, compartilhem e comentem, entendeu? E se vocês não me seguem, comecem a me seguir para que o algoritmo do YouTube entenda que nosso canal é relevante e possa indicar para mais pessoas.
Quanto mais pessoas seguirem, mais animada vou ficar para fazer mais vídeos e ensinar muito mais coisas do meu trabalho para vocês, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo.